Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, o Nintendo Switch 2 finalmente chegou, né? Junho de 2025. E, nossa, o burburinho tá forte ainda. Com certeza. A gente tem aqui um monte de material, sabe? Análise técnica, vídeo de primeiras impressões, testes práticos. É verdade. Então, a ideia hoje é mergulhar fundo nisso tudo, né? Tentar entender o que esse novo console híbrido da Nintendo realmente traz de novo. Exatamente. E acho que o legal é ir além, sabe? Não ficar só na lista de especificações, ver o impacto real disso tudo. Do chip novo até a experiência de jogar mesmo e como o pessoal recebeu, né? Inclusive aqui no Brasil. Perfeito. Então, vamos começar pelo coração da máquina, o hardware. O que mais chama a atenção de cara? Falam muito desse salto de potência, né? Chip NVIDIA T239, o tal Drake, GPU Ampere... É isso. E 12 GB de RAM. O que isso significa, assim, na prática, para o jogador? Então, na prática, isso abre a porta para tecnologias que a gente via mais em PC, sabe? Principalmente o DLSS e o Ray Tracing nativos no console. Ah, DLSS. Explica rapidinho o que é isso de novo. Claro, o DLSS usa inteligência artificial para, melhorar a imagem e a performance ao mesmo tempo. Ele renderiza o jogo numa resolução menor e depois usa IA para aumentar para a resolução da tela, com qualidade. Isso dá um gás enorme, permite rodar jogos mais pesados. Entendi. E o Ray Tracing é aquele negócio da luz mais realista, reflexos e tal? Isso. Melhora muito a iluminação, as sombras, os reflexos na água e metais. Deixa o visual bem mais imersivo. São recursos que realmente aproximam o Switch 2 de experiências mais premium, digamos assim. Legal. E o armazenamento? Também teve um salto bom, né? Chega de sofrer com o espaço logo de cara. Nossa, nem fala. Agora são 256 GB internos padrão UFS. Bem mais rápido que o antigo. É 8 vezes mais que o Switch original. Uau! 8 vezes! Pois é. E ainda tem o suporte para os novos cartões microSD Express. Aqueles que vão até 2 TB. A velocidade deles é bem maior. Importante para os jogos novos. Ah, mas tem um porém aí, né? Tem. Os cartões microSD antigos, que muita gente tem, eles até funcionam para o Switch 2, mas só para salvar fotos, vídeos, dados. Não dá para instalar e rodar os jogos do Switch 2 neles. Então quem comprar o console e precisar de mais espaço já tem que pensar nesse cartão novo, um gasto extra. Exatamente. É um ponto para ficar atento. E a tela? Mudou bastante também. Maior, né? Quase 8 polegadas. Isso, 7,9 polegadas. E agora é LCD, com resolução 1080p no modo portátil, o que é um upgrade legal em relação aos 720p do antigo. Mas por que LCD de novo? E não o LED, como na última versão do Switch original? O pessoal gostou tanto do LED? É uma boa pergunta. A Nintendo parece que apostou nos avanços da tecnologia LCD. Esse painel novo tem cores muito boas, suporte a HDR10 para um contraste melhor e a taxa de atualização de 120 Hz com VRR. Ah, VRR. Taxa de atualização variável. Isso deixa a imagem mais fluida, sem aqueles rasgos, né? Especialmente em jogos com muita ação. Exato. Então, mesmo sendo LCD, as análises dizem que é um painel de altíssima qualidade. Talvez um equilíbrio que a Nintendo buscou entre custo, performance e até, quem sabe, consumo de bateria. E na dock, aí sim, ele pode chegar a 4K e 60 FPS ou 1080p, 1440p até 120 FPS. Bem versátil. E as bordas da tela diminuíram. Sim, as bordas estão mais finas, o que ajuda a dar uma sensação de imersão maior, mesmo o console sendo um pouco maior no geral. Falando em conexões, melhorou algo aí também, no console e no dock. Melhorou, sim. O próprio console agora tem 2 portas USB-C, uma para carregar e conectar na dock e outra extra. E o dock novo, esse sim mudou bem. O que ele tem de novo? Além do design, ele ganhou uma porta Ethernet, finalmente. Ah, aleluia! Conexão cabeada direto. Pois é. E tem também uma ventoinha interna.
Pequena, mas ajuda a manter o console mais frio quando está rodando jogos pesados na TV, garantindo a performance máxima por mais tempo. Interessante. E mencionaram algo de áudio melhorado, microfone? Sim, uma melhoria geral no áudio dos alto-falantes do console, e agora tem o microfone embutido no próprio aparelho, pensado para game chat sem precisar de headset. Bacana. Vamos para os controles, então. Joy-Con 2. O que mudou? Eles parecem maiores nas fotos. São maiores, sim. E a grande mudança é a conexão. Agora é magnética. Adeus aqueles trilhos laterais que, vamos combinar, davam um certo receio de quebrar ou desgastar. Verdade. E essa conexão magnética funciona bem? É firme? Parece que sim. Pelos testes, é bem prática. Você aproxima e, clac, ele encaixa. Dizem que é mais robusta também. E, por ser magnético, dá até para encaixar eles de jeitos inesperados, um no outro, por exemplo. Meio estranho, mas pode ter alguma utilidade. Imagino. E os botões? Alguma novidade? Os botões SL e SR, aqueles que ficam na lateral quando você usa um Joy-Con só na horizontal, ficaram maiores, bem mais confortáveis para jogar assim. Ah, isso é ótimo. Era meio sofrido usar aqueles botõezinhos. Com certeza. Tem também o HD Rumble 2, uma versão aprimorada da vibração. E a bateria interna deles dura mais, umas 20 horas. Ah, e um botão novo chamado C, dedicado para o Game Chat. Certo. E aquela função de mouse que comentaram? Com sensor óptico no Joy-Con? Como funciona isso? Então, um dos Joy-Cons, acho que o direito, tem um sensor óptico na parte de baixo. Você pode colocar ele na mesa e usar como se fosse um mouse mesmo. Nossa, que diferente. E para que serviria? Imagina jogar um jogo de estratégia ou mirar num jogo de tiro em primeira pessoa. Pode ser bem útil no modo portátil ou tabletop, é uma alternativa interessante aos controles tradicionais ou à tela de toque. Complementa o suporte a teclado e mouse externos que já existe via dock. Bem pensado. E o Pro Controller? Também teve atualização? Teve sim, o Pro Controller 2. Ele segue o design geral, mas ganhou uns botões extras programáveis na parte de trás, tipo uns pedals. E, finalmente, uma saída de áudio P2 para conectar fone de ouvido direto no controle. Ah, isso era muito pedido. Legal. Bom, passamos pelo hardware, pelos controles, mas e a experiência real? Usar o console no dia a dia, ligar, jogar. O que o pessoal que já pegou está dizendo, os vídeos de unboxing mostraram o quê? Olha, o consenso é que ele é visivelmente maior que o original, mas ainda assim bem portátil, sabe? Ele é mais fino que alguns concorrentes diretos, tipo o Steam Deck. E o material parece melhor, mais premium. E aquele kickstand? Melhorou mesmo? O do original era bem frágil. Nossa, melhorou da água pro vinho. Agora é de metal, largo, cobre boa parte da traseira e é ajustável em vários ângulos. Foi elogiado por todo mundo. Dá muito mais segurança para usar no modo tabletop. A qualidade de construção geral subiu de nível, essa é a percepção. E o sistema operacional? A interface, a loja, tá mais rápido? Muito mais rápido. A navegação pela eShop, por exemplo, que às vezes engasgava no antigo, agora tá lisa, bem fluida. Isso faz diferença na experiência geral. E o desempenho nos jogos? Jogos antigos rodam melhor? Sim, bastante. Os tempos de carregamento, principalmente. Pegaram exemplos como o Zelda, Tears of the Kingdom. Que já era otimizado para o hardware antigo. Exato. E mesmo assim, no Switch 2, os loadings caíram pela metade em vários momentos. Isso mostra o poder do armazenamento mais rápido e do processamento extra. E a retrocompatibilidade? Funciona bem com a biblioteca gigante do Switch original? Funciona na grande maioria dos casos, sim. A Nintendo prometeu e parece que entregou bem nesse ponto. Os jogos digitais aparecem na sua conta, os cartuchos físicos funcionam, mas tem exceções, né? Quais, por exemplo? Um exemplo citado foi Portal 2, da coletânea Companion Collection, que, por algum motivo, não roda. E todo o Nintendo Labo, aqueles kits de papelão, ficam incompatível por causa das mudanças no formato do console e dos Joy-Cons. Entendi. Faz sentido o Labo não funcionar mais. E teve aquela polêmica dos cartuchos físicos de jogos novos, né? Ah, sim, isso gerou bastante discussão. Alguns jogos lançados em cartucho para o Switch 2, na verdade, vêm só com uma parte dos dados, ou às vezes só uma chave para baixar o resto do jogo. Poxa, mas aí perde um pouco o sentido do físico, né? Para quem gosta de colecionar ou não depender de download.
Exatamente. É uma prática que já acontece em outras plataformas, mas que desagradou uma parte da comunidade. Permite revender o cartucho, mas você ainda depende do download inicial. Tem que ficar de olho na embalagem para saber o que está comprando. Complicado. Mas vamos falar do que mais importa. Os jogos. Quais são os destaques desse lançamento? O grande carro-chefe, sem dúvida, é Mario Kart World. Ah, esse parece incrível. Falar de um mapa gigante, único, todo interconectado. Isso, tipo um mundo aberto de Mario Kart, onde as pistas se conectam, você explora. Parece uma evolução bem grande para a série. E tem também Donkey Kong Bonanza, um novo jogo de plataforma 3D do DK que o pessoal estava pedindo há anos. Legal. Mas o que talvez tenha chamado mais atenção, pelo menos para mim, foi ver jogos AAA de outras empresas rodando bem no Switch 2. Tipo Elden Ring, Cyberpunk 2077, Street Fighter 6. Isso muda tudo, né? Muda completamente o cenário para Nintendo, eu acho. A capacidade de rodar esses jogos grandes, que exigem muito hardware, de forma competente. Isso é graças ao novo chip, claro, mas principalmente ao DLSS fazendo a mágica dele. E como eles rodam? Dá pra jogar bem mesmo? Pelos vídeos e análises, rodam surpreendentemente bem. Cyberpunk 2077, por exemplo, que é super pesado, tem opções gráficas, roda liso e dá até para usar aquela função de mouse do Joy-Con para mirar. É impressionante ver isso num portátil. Amplia demais o público e o catálogo do console. Nossa, esse é um salto enorme em relação ao Switch original, que sofria para rodar ports mais complexos. Demais. Ah, e outra novidade de software importante. Finalmente adicionaram jogos de GameCube ao catálogo do Nintendo Switch Online. Sério? GameCuber? Que massa! Pois é, mas só para quem tem o Switch 2. Não vai rodar no modelo antigo. É um incentivo a mais para fazer o upgrade. Entendi. Uma forma de agregar valor ao novo hardware. E falando em hardware, teve uma câmera opcional também, né? Sim, lançaram uma câmera USB-C bem simplesinha, baixa resolução, mas com um obturador físico para privacidade. É mais um acessório para o game chat ou talvez para futuros jogos que usem câmera. Nada demais, mas tá lá. Certo. Então, com tudo isso, hardware potente, jogos AAA, novidades nos controles, como foi a recepção do mercado? Vendeu bem no lançamento? Vendeu, foi um estouro. Mais de 3 milhões de unidades vendidas no mundo todo nas primeiras 24 horas. É um recorde para Nintendo. Caramba! 3 milhões em um dia? Um número absurdo. Mostra que a expectativa estava altíssima. E aqui no Brasil, mesma coisa. Mesmo com o preço? Quanto ficou aqui? O preço oficial de lançamento foi R$ 4.499. Salgado, né? Bem salgado. E mesmo assim? Esgotou rápido. Nas grandes lojas, sumiu. No Mercado Livre, apareceu por preços ainda maiores. Mostra a força da marca e a demanda reprimida que existia por um hardware novo da Nintendo por aqui, apesar do custo. E lá fora, nos Estados Unidos, quanto custou? O SE, $449, o que é um aumento considerável, uns 50% a mais que o preço de lançamento do Switch original lá em 2017. Uau, 50% a mais é bastante coisa. Isso gerou críticas por lá. Gerou, sim. Foi o principal ponto negativo levantado em quase todas as análises. O preço do console em si, o SE $449, e também o preço dos jogos first party, que subiram para o SE $79,99, como o Mario Kart World. $80 por um jogo? Puxado. Muito puxado. Levantou muita discussão sobre a acessibilidade, sobre o valor percebido. E essa diferença fica ainda maior em mercados como o nosso, ou no México, onde os impostos e a conversão deixam tudo bem mais caro. Entendi. E, além do preço, teve mais alguma crítica recorrente? Algumas críticas foram direcionadas à campanha de marketing inicial da Nintendo. Alguns veículos acharam que ela foi meio desajeitada, muito focada em especificações técnicas, em números, e talvez não tanto na experiência, na magia que a Nintendo costuma vender. Mas isso foi mais pontual. Certo. Então, para a gente fechar, o quadro geral é um console potente, com tecnologias modernas como DLSS e Ray Tracing, tela ótima, controles aprimorados com ideias novas, retrocompatibilidade boa na maior parte, capacidade de rodar finalmente os grandes jogos AAA de outras empresas. Exato. Um lançamento que foi um sucesso estrondoso de vendas, recorde histórico. Sim. Mas, com um preço bem alto, tanto para o console quanto para os jogos, que pesa bastante no bolso, especialmente fora dos Estados Unidos,
e aquela questão dos cartuchos incompletos. Perfeito. É essa a balança. O produto em si, o hardware, a experiência são muito elogiados. A recepção é majoritariamente positiva nesse sentido. Mas o custo é um fator que não dá para ignorar e que gerou, sim, bastante debate. Faz todo sentido. E fica aquela reflexão, né? Até que ponto essa capacidade de entregar jogos tão complexos, experiências que antes eram de console de mesa ou PC, num formato híbrido, portátil, usando tecnologias como o DLSS para viabilizar isso, até que ponto isso vai não só definir o futuro do próprio Switch 2, mas também talvez puxar todo o mercado de consoles portáteis para um novo patamar de expectativa daqui para frente. É algo para a gente observar.